Esta semana no motor Super 7 by Toyota Tires no Estoril, uma ronda diferente, num formato inovador. Veja ainda a prova de regularidade noturna, a competição que desafiou a perícia dos pilotos. O circuito do Estoril recebeu pela primeira vez o Caterham Racing Festival, uma prova extra-campeonato que juntou novamente os pilotos do Super 7 by Toyota Tires com os pilotos britânicos do 7 Race Series. Um fim de semana diferente ao que os pilotos e o público estão habituados, isto porque o evento contou com um formato inovador no que toca às corridas. 2 qualificações para cada classe, 420R e 275R, e apenas uma corrida decisiva. Pelo meio, destaque para os 275R, que tiveram corridas próprias. Depois dos treinos privados, foi a altura dos pilotos se reunirem para o habitual briefing antes da prova. A novidade foi que a grelha de partida foi definida por sorteio. E de forma aleatória, a pole position da primeira qualificação nos 420R sorriu a José Carlos Pires, que ao lado tinha Bernardo Belo. Já nos 275R, a frente da grelha foi composta por 2 pilotos britânicos, Jay McCormack e Amano Pal. Para a segunda corrida de qualificação, as posições foram invertidas. José Carlos Pires arrancou então da pole position para a primeira corrida de qualificação do fim de semana, mas no final da primeira volta já tinha sido ultrapassado por Diogo Tavares, que tinha arrancado do 3º lugar. Bernardo Belo caía uma posição na tabela. Na segunda volta, Pires recuperou os comandos do pelotão, no entanto, foi sol de pouca dura, já que na seguinte, Diogo Tavares voltou para a frente. Quem vinha a fazer uma corrida em crescendo e sem tirar o pé do acelerador foi John Mitchell. O piloto britânico tinha saído dos últimos lugares da grelha de partida e na quinta volta liderava já o pelotão. José Carlos Pires perdia posições na tabela e na 7ª volta era o 5º. Gonçalo Lobo do Vale também fazia uma grande recuperação e chegou mesmo a rodar em primeiro por momentos, mas Mitchell não deixou que o piloto português lhe roubasse a liderança. JJ Magalhães juntou-se aos 2 da frente nas últimas voltas e José Carlos Pires ascendeu ao 4º posto depois de ultrapassar Bernardo Belo. Mostrada a bandeira xadrez, a primeira corrida de qualificação foi ganha por John Mitchell. Atrás ficou Gonçalo Lobo do Vale e JJ Magalhães fechou o top 3. À altura da segunda qualificação dos 420R, com as posições da grelha invertidas. James Tubby foi então o pole sitter. Já José Carlos Pires e Bernardo Belo partiam da última linha para mais uma qualificação de cortar a respiração. O vencedor da qualificação anterior, John Mitchell, agarrou o primeiro posto logo na primeira volta. Nuno Afonso, Gonçalo Lobo do Vale e JJ Magalhães rodavam atrás, muito perto do lugar cimeiro. Nuno Afonso chegou mesmo a liderar a corrida durante a segunda e terceira volta, mas o piloto britânico mostrou que estava em Portugal para não dar abébias e na quinta volta regressou ao posto da liderança. Mais atrás no pelotão, muitas recuperações de lugares, destaque para Bernardo Belo, Diogo Tavares e José Carlos Pires, que depois de partirem da cauda do pelotão, à passagem da meta na sexta volta, estavam já junto dos pilotos que lutavam pelos primeiros lugares. Nuno Afonso ainda voltou a estar na liderança da qualificação na antepenúltima volta, mas na seguinte, Mitchell voltou a recuperar o primeiro lugar e Nuno Afonso caiu vários lugares na tabela. John Mitchell voltou a ser o mais rápido à frente de JJ Magalhães, que terminou na segunda posição.
José Carlos Pires foi o terceiro a ver a bandeira de xadrez. No entanto, o piloto da Speedy Motorsport foi penalizado em 30 segundos, dando assim o terceiro lugar a Gonçalo Lobo do Vale. Passamos agora para a primeira corrida de qualificação dos 275R, com Jay McCormack a partir da pole position e assegurar a primeira posição até à 10ª volta. Atrás, Mark Roberts, que tinha feito um bom arranque, era o segundo do pelotão, e Pedro Lacerda, o terceiro, na primeira volta. A frente não mexeu muito durante grande parte da corrida, com uma ou outra troca de posição entre Lacerda e Roberts. No entanto, na 11ª volta, à frente do pelotão conheceu um novo líder, Ben Winrow, que do 5º posto saltou para primeiro. Também Luís Filipe Oliveira pôs o pé no acelerador e passou para o 2º lugar. Na última volta, o piloto aproveitou mesmo a oportunidade para ultrapassar Winrow, sendo o primeiro a ver a bandeira de xadrez. Mark Roberts e Ben Winrow fecharam o top 3. O pole sitter da segunda corrida de qualificação foi Michael O'Reilly, mas no final da primeira volta a liderança já estava nas mãos de Ben Winrow. O piloto britânico liderou até à 5ª volta, à altura em que Jay McCormack assumiu os comandos do pelotão, ele que tinha partido do último lugar da grelha de partida. McCormack foi o primeiro a ver a bandeira achadrezada. Atrás no pelotão algumas trocas de posição a cada volta. No entanto, o segundo lugar da corrida foi conquistado por Ben Winrow. Pedro Lacerda foi o terceiro. Elementos importantes durante a realização das mais diversas provas para garantir a segurança dos pilotos e também do público. Os voluntários e comissários de pista foram homenageados no Estoril, uma iniciativa da FIA, o FIA Volunteers Weekend. Fora de pista são também vários os momentos de convívio entre pilotos e organização. No fim de semana, houve direito a música ao vivo. E chegou o momento da derradeira corrida do fim de semana para os pilotos dos 420R, que começaram o embate com uma surpresa, a chuva. No início da corrida, Gonçalo Lobo do Vale saltou logo da 3ª posição para a liderança. No entanto, na volta seguinte, o piloto da Macmillan Motorsport, John Mitchell, agarrou a liderança e não saiu de lá até cruzar a linha da meta. Great fun, great fun. It threw a bit of a, that weather coming in for the start of it made it even more interesting. But we had so many safety cars, and really one of them saved me. The guy who finished second was going to overtake me at one point, and the safety car came out just the right moment for me. Gonçalo Lobo do Vale também nunca perdeu a 2ª posição até ver a bandeira de xadrez. Apesar de, durante toda a corrida, ter sempre adversários a fazer pressão. Nuno Afonso chegou a rodar no top 3, mas na 5ª volta esse lugar era já ocupado por José Carlos Pires, que depois de 2 voltas perdeu a posição para Diogo Tavares, que acabou por subir ao último degrau do pódio. Acabou por haver muita emoção, mas poucas ultrapassagens, porque também a visibilidade não era boa. Nas retas havia muito spray, mas pronto, também gostamos muito de andar à chuva e acho que acabou por ser um fim de semana que devemos ser muito competitivos e acabámos em 2º lugar. Arranquei para a final em 14º, salvo erro, e acabei em 3º, portanto foi bom, muita chuva, visibilidade difícil, gostava de ter feito melhor, mas não foi possível, ainda assim estou satisfeito. José Carlos Pires e Bernardo Belo encerraram o top 5. Destaque ainda para Tiago Raposo Magalhães, que regressou às corridas por um fim de semana, e para Luís Calheiros Ferreira, ambos a terminarem no top 10 da classificação. Já nos 275R, um arranque impressionante de Jay McCormack colocou o piloto na primeira posição depois de sair do 5º lugar. Atrás seguia Ben Winrow e Michael O'Reilly. O primeiro e segundo lugar não sofreram alterações até à última passagem pela linha da meta, por isso, vitória de Jay McCormack. It was a great race. I got a good start, managed to get away at the front, and I just pulled the gap. And yeah, great way to end the season, winning by a big margin. It was great fun. At the start, Jay and I made a good breakaway, and by the time that everyone else had sorted themselves out, in reality the race was sorted. We were 10 seconds clear, but great fun nonetheless.
Quanto ao terceiro lugar, conheceu vários pilotos. Michael O'Reilly começou por rodar na terceira posição, que rapidamente perdeu para John Cheeverell. O'Reilly ainda regressou ao terceiro posto, mas acabou por voltar a perdê-lo para Mark Roberts. Roberts manteve-se na posição até à oitava volta, altura em que Cheeverell a agarrou. No entanto, voltou a perdê-la na volta seguinte para Roberts. Cheeverell ainda subiu à terceira posição, mas já na fase final da corrida. Mas eis que na penúltima volta, uma surpresa. Tim Child, que estava a fazer uma corrida em crescendo, assumiu a terceira posição da tabela e fechou o top 3 dos 275R, um pódio britânico no Estoril. I think it was my most favourite race ever. It was the best one, amazing track, incredible marshals, the friendliest marshals anywhere we've ever raced, and it was such a good race, really good. Destaque ainda para Pedro Falé, que foi o melhor português em pista ao terminar na nona posição. A caravana do Super 7 by Toyo Tires regressa ao Estoril nos dias 11 e 12 de dezembro para a última ronda do troféu, onde ficaremos a conhecer os vencedores da temporada 2020-2021. Já lá vão alguns anos desde a última vez que Tiago Raposo Magalhães se sentou ao volante de um Caterham. Por isso mesmo aproveitou a prova extra-campeonato no Estoril para fazer parte da lista de inscritos. No fundo, o que importa aqui é mais competição, mais divertimento. E nós entre equipas também temos um espírito mega saudável de entreajuda e por isso somos um projeto muito especial e onde eu me posso dar ao luxo de correr aqui com eles, porque de facto ver as corridas de fora cria uma inveja positiva. Aproveitou para matar saudades da pista numa participação pontual, já que no futuro não está nos planos de Raposo Magalhães voltar a competir. Isto é uma prova extra-campeonato, é o primeiro Caterham Festival, que já é um sonho que eu tenho desde há muito tempo, em que juntei apenas 2 países desta vez, mas para o ano já vamos juntar um terceiro. E de certeza que lançámos aqui uma pequena bola de neve que se vai tornar um festival com certeza de reconhecimento internacional. Quem gostou de ver o regresso do pai à pista foi Matilde, que cresceu à volta das corridas. Eu não sabia que ele ia correr hoje. Quando eu cheguei, meu pai disse: olha, estou aqui, estou-me a vestir e vou correr. Subi logo lá para cima disparada, fui ver o arranque. Começou em 10º, acho que acabou em 9º ou 8º, já não sei bem. Não cheguei a ver o final porque tinha dado bandeira amarela. Tiago Raposo Magalhães fechou o fim de semana com um 8º lugar à geral nos 420R. Já passaram 2 anos desde a última vez que Pedro Falé participou numa corrida do Super 7 by Toyo Tires. Vencedor da antiga categoria S1600 Business, Falé foi desafiado por Tiago Raposo Magalhães e aceitou marcar presença na prova extra-campeonato realizada no Estoril para matar saudades da competição. Um regresso que lhe trouxe algumas dificuldades acrescidas devido ao tempo de afastamento da competição. Passamos a fazer tudo mais lento do que o que fazíamos, porque depois aquilo já é natural, a pessoa já está habituada, já sabe que chega àquela curva, tem que ir àquela mudança e àquela velocidade, é fácil. Na temporada passada, Pedro Falé ainda deu uma perninha no troféu Kia GT Cup ao volante de um Kia Ceed como piloto convidado. Mas é no Caterham que se sente em casa. Foi muito difícil adaptar-me ao Kia, apesar do Kia ser um carro espetacular, o Ceed é um carro espetacular, tem uma caixa brutal e um andamento muito bom, só que eu não sinto a velocidade, porque está tudo fechado e para mim é muito mais complicado do que andar num Super 7. O Super 7 a gente sente tudo. Pronto, e o Kia tem uma coisa para mim também muito difícil de me adaptar, que é a direção assistida. Ou seja, eu parece que chega à curva e parece que vir sempre o volante mais. No Estoril e a competir nos 275R, Pedro Falé foi o melhor piloto português em pista na derradeira corrida do fim de semana.
A minha ideia é pelo menos manter ser vice-campeão, se for possível, visto que a vitória já está inalcançável. O José Carlos Pires já tem uma vantagem muito grande, ele só precisa de gerir. Agora, a lutar pelo segundo lugar, estão 3 pilotos, está o Diogo em segundo, eu estou em terceiro, o JJ está em quarto. As minhas expectativas é, se Deus quiser, das 4 corridas, acabar alguma no pódio e conseguir manter o segundo lugar do campeonato, que para mim seria excelente. Nuno Breda e António Maia foram até ao Estoril discutir a última etapa do ano do Grupo 1 Portugal. E já que ali estavam, aproveitaram para competir também na Carreira de los 80, onde levaram um primeiro lugar para casa. Não só é a última prova do campeonato que estou a disputar, neste momento estou a disputar o terceiro lugar que tenho vindo a acompanhar desde o início da época e, portanto, este fim de semana está a ser um bocadinho diferente porque estou também a correr na Carreira Los 80. Felizmente a corrida correu muito bem, ganhei a corrida. A primeira corrida correu muito bem, ficamos em segunda à geral e primeiro na classe e foi um bom aquecimento agora para a segunda corrida, que vai ser mais a doer, digamos, e vamos lá ver como é que corre, mas à partida irá correr tudo bem. A partilhar o Ford Escort com o ainda rookie António Maia, o piloto vê já evoluções no companheiro de equipa. A evolução do António tem sido muito satisfatória. Ele tem feito tempos muito bons, muito regulares e, portanto, foi efetivamente uma boa aposta. Um balanço de temporada positivo e já a pensar na que aí vem. Apesar de tudo, foi muito consistente. Eu tive a felicidade ou a infelicidade de uma ou outra prova não ter corrido tão bem por problemas mecânicos, coisas que foram aparecendo, mas a verdade é que fui muito consistente durante a época toda. Dar o meu máximo e continuar sempre a tentar melhorar, porque pronto, é para isso que eu estou a trabalhar também, que é para continuar a quebrar barreiras. Nuno Breda e António Maia fecharam assim mais um ano desportivo no circuito do Estoril. O Rally ACP Clássicos para ver já a seguir. O Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica entrou na reta final. A uma prova do fim, os concorrentes tiveram um desafio bem diferente. O Rally Noturno Porto Flex, que voltou à estrada depois do sucesso de 2019, mas com uma novidade. Passou a integrar o calendário nacional. 26 duplas marcaram presença para enfrentar 3 secções com paragens em Talhadas e Agueira. Um rally de características únicas que pôs à prova não só pilotos, como navegadores. Pouco ou nada habituados a percorrer troços à noite, viram nesta prova uma forma de se desafiarem. É muito mais emocionante, tem muito mais adrenalina, é muito mais espetacular, sem dúvida alguma. Nós não conseguimos ver as estradas que nos circulam, percebe? E depois temos certos cortes que não nos podemos perder, senão é um descalabro. Com partida em Albergaria à Velha, a caravana do rally seguiu o caminho para Talhadas. O primeiro carro a fazer-se à estrada foi o Ford Fiesta RS de Pedro Moraes e Sílvia Coutinho. Mas foi Jorge Coelho e Ivo Tavares quem dominaram esta primeira parte do rally. Determinados a lutar pelos primeiros lugares, a dupla travou uma luta acesa com Pedro Moraes e Sílvia Coutinho. Tudo começou na segunda PEC e estendeu-se até à sexta. As duplas chegaram várias vezes a trocar os comandos da liderança. Nesta primeira secção do rally, Jorge Coelho e Ivo Tavares tiveram uma penalização média de 48 segundos por quilómetro de PEC. Já José Marques e José Carlos Figueiredo rodaram em terceiro com 45 pontos de penalização. Em quarto estavam João Paulo Martinho e Tiago Caio com 47 pontos, seguidos de David de Matos e Rogério Carlos Silva com 54 pontos. Mais de 70 km e uma secção percorrida, foi hora de dar descanso às máquinas e revitalizar energias. Talhadas foi a primeira paragem. Mais uma vez, a Junta de Freguesia de Talhadas está e estará sempre disponível para apoiar tudo o que sejam eventos culturais, eventos desportivos e recreativos que possam, no fundo, fomentar e dar a conhecer a nossa freguesia.
Com os motores novamente ligados, chegou a hora de dar seguimento ao rally noturno, com destino final em Águeda. Depois de várias trocas entre as duplas da frente da secção anterior, Jorge Coelho continuou a impor-se e a tentar ser sempre o mais regular possível. PEC após PEC, agarrou a liderança e não largou mais até à final. Mesmo com alguns problemas com a frição, conseguiu dar bem a volta à situação. Quem deu que falar foi João Paulo Martinho e Tiago Caio. A dupla soube dar cartas na segunda parte do rally e, sempre muito atenta, atacou na altura certa. Foram sempre ao longo das PECs subindo de posições, chegaram a cair de posição, mas conseguiram recuperar na nona PEC. Pedro Moraes e Silvia Coutinho, se antes estavam na luta pela liderança, na segunda secção deixaram-se cair para a terceira posição. Sentiram na pele as dificuldades de fazer um rally noturno. A má visibilidade levou-os a ter alguns momentos complicados e assim acumular pontos de penalização. Sofreram também problemas com os aparelhos de medição, o que os levou a ter de corrigir dados ao longo dos percursos. O quarto posto foi ocupado por Filipe Maia e Bruno Ramos, que fizeram uma prova exemplar. Na primeira PEC ocuparam o 14º lugar, mas a vontade de ocupar os lugares cimeiros falou mais alto. Sem baixarem os braços, foram atacando até alcançar o top 5 do rally. Rapidamente viram-se muito perto do objetivo na segunda secção, quando ocuparam a 7ª posição. Durante a terceira secção, um bom ataque levou-os ao top 4. A completar o top 5, Luís Carvalho e Sancho Ramalho. Logo no início sofreram alguns precalços, foram recuperando posições e no final da 8ª PEC já ocupavam o segundo lugar. Na seguinte, mais um azar para a dupla que de repente ficou sem aparelho de controle e foi obrigada a fazer a totalidade da PEC, seguindo apenas a intuição. A caminho da última PEC, conseguiram contornar a adversidade e adaptar a prova sem o recurso do aparelho. Feitas as contas, os grandes vencedores do segundo rally noturno Porto Flex foram Jorge Coelho e Ivo Tavares. Correu-nos bem, claro, não é? Acabamos em primeiro, mas muito disputado até o final. Sempre ali numa luta tremenda, mas correu bem. Foi um pouco difícil, tivemos sempre ali a ralhar um bocadinho com a frição, mas isso foi igual para todos. Nós, felizmente, conseguimos resolver um bocadinho melhor que os outros e foi disputado até ao fim, ainda bem, assim é que é giro. João Paulo Martinho e Tiago Caio ficaram em segundo. Não começou muito bem, mas com o decorrer da prova e com a noite fomos-nos habituando e fomos fazendo bem. Tivemos algumas dificuldades em aferir os aparelhos, alguns problemas com os parâmetros, andámos durante quase todo o rally com este problema. E a completar o pódio, Pedro Moraes e Silvia Coutinho. Mais uma edição do sucesso que terminou com um balanço positivo. Estou muito satisfeito, porque isto é um rally, digamos que no nosso panorama é um bocadinho fora do normal, é o único que é noturno e estávamos com um bocado de medo de podermos ter algumas surpresas com as condições atmosféricas, porque nesta altura do ano são muito incertas. A média escolhida acho que foi acertada e para o confirmar estão as penalizações finais da prova que estão ao nível das pessoas que andam melhor, estão consonantes com as das outras provas do campeonato, nem melhores nem piores, ao mesmo nível. Foi conseguido, foi cumprido, foi um rally muito giro, bem participado. A segunda edição do Rally Noturno Porto Flex contou também com o apoio da Câmara Municipal de Albergaria à Velha, Valongo do Voga e Águeda. Iremos continuar a apoiar e promover cada vez mais o desenvolvimento desta atividade no nosso município. Queremos continuar nesta parceria. Vamos ver, as coisas, o futuro assim dirá, esperemos que a prova evolua também, porque é isso que a gente pede e esperemos que traga muito sucesso. Para nós, Freguesia de Valongo de Voga, também é uma afirmação no desporto automóvel, porquanto entendemos que temos boas condições para receber este tipo de provas. Com as contas do campeonato ainda por fechar, as grandes decisões vão ser conhecidas a 11 de dezembro no Rally Memorial João Queiroz. O Rally Noturno Porto Flex foi a penúltima ronda do ano do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, faltando apenas uma prova para discutir. Mas quais são as expectativas dos pilotos? O desfecho está muito renhido na geral, entre o Pedro e o Luís, estão muito perto. Vamos tentar manter o segundo lugar, andar normalmente, sem grandes stress. Estamos sempre a tentar fazer o melhor possível, portanto no fim logo se fazem as contas e se vê. Há vários candidatos com belíssimas prestações. E a ideia é divertirmos como sempre, tentar chegar ao fim com tudo inteiro. Vamos ver, e já a 11 de dezembro no Rally Memorial João Queiroz, última prova do calendário.
Compacta, mas com muito ritmo, a edição deste ano do Rally ACP Clássicos regressou com 130 km de percurso, onde foram cumpridos 9 troços de regularidade, com um total de 44 km. Com automóveis tão emblemáticos quanto diz páginas e idades, foi ao volante de um Peugeot 205 GTI dos anos 80 que Nuno Serrano, navegado por Alexandre Berardo, se sagrou vencedor da prova e da categoria H. Edgar e Filipe Aguerra, num Alfa Romeo Giulietta 1.8, ficaram na segunda posição, seguidos de Pedro Carregosa e Gilberto Figo Carvalho, que ao volante de um Ford RS Turbo alcançaram o terceiro posto. É um carro muito bom para fazer este tipo de provas. É um carro muito equilibrado, como eu digo, é um carro que anda bem, trava bem, curva bem, é um carro fácil de conduzir. No entanto, a discussão pelo primeiro lugar esteve ao rubro até à última especial, com a equipa Edgar e Filipe Aguerra a ficar em segundo por apenas 0,7 segundos. A apenas 1,6 segundos dos vencedores, Domingos Ribeiro Santos e Luís Filipe Menezes levaram o Porsche 928 S4 ao terceiro posto do pódio, entre as 86 equipas que conseguiram concluir a prova em Mafra. Dividida em 5 categorias, de acordo com os intervalos de idades dos clássicos, a prova, que arrancou nos Jardins do Casino do Estoril e terminou no Palácio de Mafra, contou com um número recorde de 92 participantes. Este ano, com algumas estreias em prova. O que é importante nestes rallies é ter algum tempo também, sem ser só a prova, e poder apreciar realmente a paisagem. Numa competição feita de contrastes entre modelos históricos e futuros clássicos, a dupla Manuel e Eduardo Franco de Sousa venceu a categoria para os carros mais antigos no MGA. Este é o único que ainda não foi restaurado, veio da Nova Zelândia. E é de quê? E é de 58, acho eu, não tenho a certeza. Mas é 50. Ainda nesta categoria, com Jaguar Mark II, a dupla Frederico Valsacina e Vasco Mendes ficou no segundo posto, seguida de Pedro da Gama e Eduardo Albino num MGA 1660, que fechou o top 3. Na categoria Futuro Clássico, o primeiro lugar do pódio foi entregue a Domingos Ribeiro Santos e Luís Filipe Menezes, que venceram com o Porsche 928 S4. Seguiu-se a dupla Vítor Inácio e José Moraes de Carvalho com um Mercedes-Benz 190D 2.5 Turbo. José Manuel e Emanuel Ricu, num BMW Z3, completaram o pódio. O objetivo é tentar sempre fazer o melhor possível, não é? E às vezes nem sempre corre como a gente quer. Desta vez correu. Nos automóveis, entre 1961 e 1960, Ivandro e Adriana Gueiros, ao volante de um Porsche 356C, lideraram à frente José Luís e José Afonso Nunes e de Fernando e Ana Paula Filipe, em Triumph GT6. Na categoria G, em que correram os automóveis entre 1971 e 1980, foi a dupla Pedro e Ana Manso Pires, em Datsun 240Z, quem levou a melhor. Seguiram-se Pedro Black e Alexandre de Andrade e José Laranjo e Duarte Lourenço. Para a história ficou o registro de um dia em que os modelos históricos espalharam charme por onde passaram, ainda que sempre prontos para ajustarem contas com o cronómetro. Na próxima temporada, a Movilite vai voltar a ter os direitos de imagem do desporto automóvel no que diz respeito aos campeonatos de Portugal de rallies, todo-terreno e karting. Uma decisão da direção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, depois de uma consulta ao mercado anunciada em comunicado. Além da produção dos conteúdos relativos a cada uma das provas dos 3 campeonatos, a Movilite ficará ainda responsável pela produção de um programa de televisão exclusivo para o Campeonato de Portugal de rallies, coordenado pela FPAC. A Movilite retoma assim a parceria que manteve ao longo de 10 anos com a Federação, interrompida apenas na época desportiva de 2021. Kia, movement that inspires.